A ação de uma nova droga antitumoral sobre o citoesqueleto foi investigada. Então, o cara desenvolveu uma droga, um remédio, né, que age em cima do citoesqueleto. Para quem não lembra o que é citoesqueleto, é uma estrutura que está dentro da célula, né, célula, que vai dar forma a ela, tipo um esqueleto. Então, citoesqueleto. O pesquisador comparou o efeito da droga na velocidade de deslocamento celular, né, a célula pode se deslocar, ó. Isso aqui é possivelmente uma célula que se desloca por movimento ameboide. Lembra uma ameba, né? Ele projeta a sua membrana, tá certo? Modifica o formato do seu citoplasma. E na integridade de filamento do córtex celular e de flagelos, aqui como do, né? Como do espermatozoide aqui. E o córtex celular interior junto com o núcleo, né? Então perceba, o que é que essa é a primeira figura que ele está querendo falar, né? Que você tem a velocidade de deslocamento da célula aqui, lá em cima, o tempo, e está muito boa a velocidade. Quando se coloca a droga nessa célula aqui, a velocidade de deslocamento cai, ó. Por quê? Perceba que essa célula se desloca por pseudópodes, como uma ameba, como um macrófago. E depois da droga ela fica assim, ó. Os pseudópodes dela está sendo agredido, está perdendo o formato. Está acontecendo alteração na superfície celular. Perceba que o núcleo não se modificou. Já no flagelo aqui, ó, na célula flagelada, no espermatozoide, a velocidade de deslocamento está muito boa e mesmo com a adição da droga não se modificou. Ou seja, o flagelo, nesse tipo de célula, é o responsável pelo movimento e o flagelo continuou íntegro. E agora, você dá de cara com isso aqui e aí vem a pergunta. O pesquisador conclui que a droga age sobre quem? Aí você tem que ter um conhecimento prévio. Essa é uma questão mais raiz. E qual conhecimento prévio que você tem que ter? De que o citoesqueleto ele tem 3 tipos, tá certo, de estruturas. Os microtúbulos, que são feitos de tubulina. Os filamentos intermediários, que são menos robustos que os microtúbulos, né, são mais estreitos, vai de 8 a 12 nanômetros. O microtúbulo é até 25 nanômetros, basicamente. E você tem os microfilamentos, são os microfilamentos de actina, que são bem fininhos, ó, 8 nanômetros. Seria basicamente a espessura mais fina de um filamento intermediário. Tá certo? Então eu preparei esse mapa de conceito para ajudar vocês. Então o citoesqueleto é formado por microtúbulos, que são feitos de tubulina, né? Túbulos, tubulina. Quais são as funções do microtúbulo? Formar centríolo, o fuso mitótico, para quem não lembra, né? Que se liga aos cromossomos para puxar os cromossomos durante a divisão celular. Você tem os elementos longitudinais do axônio, para quem não lembra, o neurônio, né, ele é uma célula nervosa, que tem o seu corpo celular, aquela parte mais dilatada, e tem como fosse uma cauda, que é o axônio. O que mantém aquela estrutura bem esticada são também os microtúbulos, e eles vão estar formando os cílios e flagelos. A gente já está ligado então que nessa questão tem flagelo lá, então já lembre que flagelo é formado de microtúbulo. Tem que ter isso aí, revisa citoesqueleto. Esses microtúbulos são mais robustos que os filamentos intermediários. Então, esse microtúbulo é mais grosso, o filamento intermediário está numa espessura intermediária. São feitos de quê? De proteínas em alfa-hélice, como vocês viram aqui, ó, alfa-hélice, como se fosse uma trança, tá certo? Qual é a função deles? Basicamente, dá rigidez à célula e ao núcleo. Então, perceba que os filamentos intermediários, ele dá rigidez, deixa o formato celular mais, né, mais fixo. E o núcleo também. O núcleo é formado por filamento intermediário, o formato constante do núcleo, aquele formato mais arredondado, ou quando ele precisa modificar, quem vai fazer isso é o filamento intermediário. E por vez, esse filamento intermediário, que é menos robusto que o microtúbulo, mas é mais robusto do que os microfilamentos. Então perceba que eu coloquei numa ordem que vai ficando cada vez mais fino, tá certo? E esse microfilamento é feito de actina. Quais são as funções? Contração muscular, lá nas células musculares, movimento ameboide, né, esse movimento de esticar a membrana junto com o citoplasma para poder se deslocar, como uma ameba, adesão, uma célula a outra, organização da superfície celular, então a superfície celular é organizada, as proteínas ali também, pelos microfilamentos de actina, e o transporte intracelular, como que, por exemplo, né, os sáculos, tá certo? As organelas vão se movimentar ali dentro da célula. Quem vai fazer isso são os microfilamentos. Então, tendo isso em mente, se liga então. E eu já coloquei a resposta que estão aqui, né? Com isso em mente, a gente percebe que apenas os filamentos de actina que foram,
né, atingidos, a droga age sobre os filamentos de actina apenas. Por quê? Vamos lá. Se essa droga agisse em cima dos microtúbulos, microtúbulo forma flagelo. E o flagelo, antes e depois da droga, continua a mesma coisa. Nem mexeu na movimentação, na velocidade de deslocamento. Então, se não mexeu no flagelo, não mexeu no microtúbulo. Então, o microtúbulo ficou preservado. E os filamentos intermediários, se tivesse mexido nos filamentos intermediários, você iria ver o núcleo se desmontando. O núcleo está de um jeito, depois da droga, continuou do mesmo jeito. Mesma coisa no espermatozoide. O núcleo está de um jeito, ele continuou do mesmo jeito. Já se você perceber a superfície da célula, assim como o movimento ameboide, ó, ele foi danificado. E quem faz isso são os microfilamentos de actina. Então, letra B, apenas os microfilamentos ou filamentos de actina é que foram atingidos. Tá certo? Então, essa foi uma questão que você tem que ter um conhecimento, de certa forma, robusto. Tá certo? Então, uma dica aí é fazer uma revisão lá do citoesqueleto. Tá certo? Dá uma revisão, pega depois lá no download, aí no link do vídeo, você baixa a aula e pega aqui esse mapa de conceito de citoesqueleto, copia lá para o seu caderninho de revisão, ou então imprime, enfim, e vai ajudar bastante você, beleza?